A fritura de Jair Bolsonaro em praça pública, em rede nacional, vai acontecer. É uma fritura econômica que será feita pelo mercado financeiro, pelo capital econômico e por seus agentes. Isso acontecerá nos próximos meses. Quem viver verá. E você está falando, Thiago, você está avisando isso? Não, não sou eu que estou avisando. Quem está avisando é o Rodrigo Maia e quem avisou hoje, numa entrevista, foi o presidente da BlackRock. Thiago, quem é BlackRock? BlackRock é simplesmente a maior gestora de ativos financeiros do mundo. Eles têm na sua carteira de investimentos 7,8 trilhões de dólares. Veja bem, eu não estou falando de milhões, eu não estou falando de bilhões, eu estou falando de 7,8, quase 8 trilhões de dólares. É muita grana e eles são a BlackRock é a maior gestora de fundos do mundo e eles avisaram, tudo que a gente quer é estabilidade econômica. Eles falaram que o Biden é a chave, é tudo que eles precisam para ter estabilidade econômica para o mercado financeiro voltar a investir. E que o Biden, eles confiam que o Joe Biden vai ser muito agressivo nas políticas na geopolítica, enfim, nas políticas com outros países, para evitar que haja instabilidade, principalmente nos maiores países. Isso foi um recado bem dado para quem causa instabilidade. Aí eu vou te falar quem está causando instabilidade. Na Europa, eu li ontem, anteontem, principalmente vindo de Portugal, da Espanha, notícias de que a Polônia e a Hungria, por acaso, os dois maiores aliados do bolsonarismo hoje, que são a Polônia e a Hungria, que são países que têm governos fascistas, estão causando uma grande instabilidade por conta do fato de que lá a democracia está cada vez mais ameaçada. E aí outros países da União Europeia estão perdendo investimentos por conta desses dois países. Quem está causando instabilidade na América do Sul é o senhor Jair Bolsonaro, porque a extrema-direita causa essa instabilidade. Quem causava nos Estados Unidos era o Trump, principalmente durante a pandemia. Então o recado está muito bem dado. O Rodrigo Maia, ele se reuniu ontem à noite, veja bem, a gente está aqui, tem na nossa vida, mas ontem à noite o Rodrigo Maia estava reunido com vários deputados, eles estavam tentando formar a comissão do orçamento. Veja bem, estamos já quase em dezembro e não se votou o orçamento para o ano que vem do país. E não tem data, não tem previsão para que isso seja votado. O Brasil está à deriva, as agências de risco, lembra essas agências que rebaixavam o Brasil na época do governo Dilma, que sumiram? As agências de risco estão para colocar o Brasil, ainda nesse ano, na categoria junk. Sabe o que é junk? Significa lixo em inglês. O Brasil é um lixo para investimentos. Isso é uma desgraça financeira, é o que tá para acontecer no Brasil. Eu vou explicar tudo isso e por que o Brasil não tem um orçamento para o ano que vem afeta tanto e como que o principal culpado disso é o Bolsonaro. E por mais que a maioria das pessoas não estejam atentas a isso, o mercado financeiro não está atento, está sim para isso, falando, meu Deus do céu, esse cara está atrapalhando e não é pouco não, ele está atrapalhando muito. Anota, a casa vai cair pro Bolsonaro. Não estou falando vão derrubar, vai ter processo, não. A casa vai cair economicamente. A forma mais eficaz de você acabar com o governo é economicamente. Olha a economia do Brasil. Quem não é milionário, eu não sou, você que está assistindo provavelmente não é, já está sentindo que a coisa está piorando nos últimos meses. Calma que eu vou falar o que vai acontecer. Mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, para que o Brasil volte ao caminho certo, então, curte o vídeo e se inscreve no canal. É um segundo de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fazer oposição a esse desgoverno. E a gente faz oposição aqui nas redes sociais, quebrando as mentiras do bolsonarismo com a verdade. E a gente sabe que ele trabalha sempre com base em mentiras, em fake news, muito antes de ser eleito. E quando foi eleito, a coisa piorou. É fake news toda hora. Então, para quebrar no meio as mentiras deles, um segundinho, se inscreve no canal. E além de fazer oposição aqui, a gente também faz nas ruas. Eu quero mostrar esse vídeo aqui, Foi na semana passada na Barra da Tijuca. Foi bem pertinho de onde mora o Bolsonaro, Vivendas da Barra. Eu mostrava sempre aqui os vídeos do carro de som passando em frente ao Vivendas da Barra, mas aqui, na Barra da Tijuca dá pra ver o carro de som. Olha só, vou mostrar uns 30 segundinhos. Quem não quiser pula. Bolsonaro, o povo quer saber por que o seu amigo Queiroz depositou R$89 mil para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu. Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado, Yasser, escondeu o Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Para quem não reconhece, essa é a portaria do Vivendas da Barra. Olha o carro de som passando lá em frente. E eu pergunto,
Eu vou publicar o resto, o vídeo inteiro, no meu Twitter. Quem quiser, no primeiro comentário tem o meu Twitter. Quem quiser ajudar com essas ações do Plantão Brasil, foi em frente ao Vendas da Barra. Dá pra ver que eu tava pertinho, aí passa em frente. E ele parou ali em frente um tempão e ficou 4 horas rodando ali, dando voltas em frente ao Vendas da Barra. Quem quiser ajudar com essas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Ou a gente criou um Pix, apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário eu deixo o endereço do nosso Pix. E também vou deixar PicPay, conta bancária e apoie-se para quem quiser também apoiar. Mas ó, não tem jeito mais fácil que o Pix, que demora 10 segundinhos. Então apoie quem quiser ajudar. E ó, já fechamos Porto Alegre, a gente já mapeou as zonas, os membros do canal ajudaram muito. Eu não sou de Porto Alegre, então não sei. Já mapearam as zonas na Zona Norte e na Zona Sul, que foi onde os candidatos bolsonaristas tiveram muito mais votos do que a esquerda. E lá estaremos neste sábado e na segunda-feira estaremos denunciando os crimes do Bolsonaro em Porto Alegre. Em Fortaleza também já estou fazendo o mapeamento para que a gente vá com tudo em Fortaleza. Eu estou tentando achar carro de som em São Paulo. Se alguém conhecer empresa de carro de som em São Paulo, comenta já com número, tudo que você puder colocar no comentário, já coloque. Se você não conhecer alguma, puder dar um Google, ligar, ajudar, essa é a parte mais difícil do nosso trabalho, que é achar uma empresa que aceite fazer contra o Bolsonaro. Em São Paulo é muito importante a gente denunciar o Bolsonaro, principalmente agora, nessas semanas em que tem eleição e tudo mais. A gente não pode fazer campanha para candidato A ou B, mas denunciar o Bolsonaro a gente pode a qualquer momento, período eleitoral ou não. Então, ó, mais um segundinho, inscreva-se, já ajuda. Mas vamos falar do assunto do vídeo aqui, que é, olha só, o Brasil ainda não aprovou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei é o que vai dizer como tem que ser feito o orçamento para o ano que vem. Já fizeram a CMO, que é a Comissão Mista Orçamentária. Essa foi feita em fevereiro desse ano, lá atrás. Só que aí começou a pandemia e os partidos aliados do Bolsonaro falaram: olha, a gente não gostou de como foi feita essa comissão, temos que votar de novo para fazer de novo com outro presidente. Querem colocar uma parlamentar do PL aliada ao Bolsonaro para que ela decida, ela sendo a presidente, ela vai ter mais poder de decidir onde vai ser alocado cada recurso, tudo mais no orçamento do ano que vem. Só que tem um probleminha. Rodrigo Maia não quer. Por que ele não quer? Porque ele falou: olha, não mudou nada, a pandemia ou não mudou absolutamente nada na votação que foi feita em fevereiro para quem é presidente dessa comissão. Vamos logo votar o orçamento do ano que vem? O bolsonarismo não quer votar o orçamento da maneira que está e o Rodrigo Maia não vai aceitar a derrota. Então, estão postergando isso, quer dizer, estão adiando. O que acontece? Acontece o seguinte: se um país não aprova o orçamento para o ano que vem, olha só, imagina, estamos em novembro, fim de novembro já. Se o Brasil não aprova o orçamento para o ano que vem, entra em 2021 com o orçamento engessado, não tem orçamento. Agora imagina que você tem R$1.000 para investir. Vou te dar o exemplo perfeito. R$1.000 você tem para investir. Não sei quanto você ganha, não importa, mas do seu dinheiro você juntou ali, você tem R$1.000. Agora imagina que você pode investir aqui, que é um lugar onde tem uma grande estabilidade, você sabe que isso vai te render 2% ao ano. Você pode investir aqui, onde também tem uma excelente estabilidade, mas você pode fazer investimentos de mais risco, ganhar 10% ao ano, mas talvez você também perca um pouquinho. Mas se tem estabilidade, a chance de você conseguir ganhar e maximizar os seus lucros, quer dizer, ganhar 10, 15, 20, é maior. Ou você pode investir num lugar em que não tem regra nenhuma, em que Deus nos acuda e ou você pode ganhar 10% ou você pode perder tudo. Onde você vai investir? Você vai investir num lugar que está com uma instabilidade gigantesca? Não. Outro exemplo, você tem um barquinho pequenininho ou que seja um barcão. Você prefere navegar numa água que não tem onda nenhuma, que está assim estável, ou num lugar que tem umas marolinhas, ou você prefere ir no meio de um maremoto lá com ondas de 50 metros passando por você? A resposta é óbvia. Ninguém quer instabilidade na economia, principalmente para os investimentos. Eu dei um exemplo: se você tiver R$1.000, que eu sei que para a maioria dos brasileiros é uma grande quantia para investir, mas agora imagina os investidores que têm bilhões de reais. Eles vão investir em outros países onde há estabilidade, ou eles vão investir no Brasil onde há instabilidade e não tem nem sequer o orçamento para o ano que vem. Não vai ser no Brasil. O Rodrigo Maia já avisou dólar a R$7 em janeiro e em fevereiro. Só que hoje, o dono da BlackRock falou: olha, o Joe Biden vai ser agressivo na geopolítica. Ou seja, ele, o dono da maior gestora de ativos do mundo, são quase 8 trilhões de dólares. A gente está falando aqui de muita grana. É maior que o PIB do Brasil. É maior que o PIB do Brasil. A BlackRock é maior que o Brasil, é maior que todos nós juntos.
quando ele está falando isso, ele está dando um recado claríssimo a Jair Bolsonaro. E enquanto isso, o Bolsonaro está abatido. Tem fotos hoje do Bolsonaro numa reunião que ele estava lá e ele está extremamente abatido. O Bolsonaro, inclusive, no dia seguinte à eleição, ele falou que estava passando mal, tudo mais, não quis falar com apoiadores e tal. Ele está muito abatido porque não é só a derrota da eleição, esse não é o único problema do Bolsonaro, não. Ele tem mais problemas, que é, primeiro, o PP, partido do Arthur Lira, o PP cresceu na eleição e o PP quer ministérios. O PP falou, peraí, Bolsonaro, a gente tem voto, você não tem. Então a gente, voto assim, voto na eleição, não estou falando de voto no Congresso não, voto de eleição. O PP teve voto, o bolsonarismo não elegeu quase ninguém. A gente tem voto. Outros partidos da base aliada do Bolsonaro também falaram, a gente cresceu nessa eleição, republicanos, por exemplo, que é o partido do Flávio. O republicano falou, a gente tem voto, você, Bolsonaro, não tem. A gente quer ministérios. Eles estão assim, com um olhão assim no Ministério da Saúde, que tem uma verba grande, uma verba de bilhões aí. E a gente está falando de partidos corruptos. Lembre-se, o PP, que é o Partido Progressista, é o partido com mais políticos presos no Brasil. É o partido com mais políticos caçados por corrupção no Brasil. É o partido com mais políticos ficha suja no Brasil. Se tem um partido que é sinônimo de corrupção, o nome é PP, Partido Progressista. Se você votar num candidato e o número dele começar com 11, saiba, ele é do PP, ele é desse partido aí. Inclusive, eles estavam convidando o Bolsonaro para voltar para esse partido, que o Bolsonaro foi do PP por 23 anos. Não foram 23 anos ininterruptos, ele saiu do PP uma época para ir para o PTB, do Roberto Jefferson, mas depois ele voltou para o PP. É isso. E eles estão querendo o Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energias, que são ministérios que tem. O do Meio Ambiente não tem aquela verba poupuda, aquela verba assim que dá para você pegar e abocanhar dinheiro, não. Mas o Ministério do Meio Ambiente tem uma possibilidade infinita de se fazer negociatas. Eu vou dar um exemplo. O Ricardo Salles, o bandido, o ministro, posso falar que é bandido porque foi condenado por corrupção. Então, foi condenado a criminoso. O Ricardo Salles, lá na Bahia, ele pegou os fiscais lá do IBAMA, tirou, colocou um outro, aí o outro, por acaso, ele é sócio de uma imobiliária que vende empreendimentos de luxo. E aí ele ele acabou com todas as diretrizes do IBAMA e começou a construir um resort de luxo no lugar de área de proteção ambiental. Agora eu te pergunto, quanto dinheiro não rolou para cada um dos envolvidos? É legal isso? É ilegal isso? Eu não sei, alguém tem que investigar, mas rolou dinheiro ou não rolou? Não podia ter obra aqui porque é a área de proteção ambiental. Vou colocar um cara que é sócio de uma imobiliária que vende locais de luxo. Aí, pronto, o cara só está construindo agora um resort na área de proteção ambiental. Rolou, não rolou? Agora imagina as negociatas com mineradoras, com ruralistas, com madeireiros. Inclusive no próximo vídeo eu vou falar sobre os madeireiros. A coisa vai ficar feia para o Bolsonaro no tocante à madeira, que ele falou lá, os países europeus estão comprando a madeira, eu vou expor quem for. Eu dou minha opinião sobre isso, nos próximos vídeos eu vou dar opinião sobre isso, mas o vídeo agora não é sobre isso. Então esse Ministério do Meio Ambiente tem um valor de negociatas muito grande, possibilidades infinitas, e o PP e os republicanos querem esses ministérios, e o Bolsonaro ele está pressionado, por quê? Olha só, coincidência ou não, esses dois partidos do centrão, republicanos à extrema-direita, esses dois partidos aliados ao Bolsonaro, eles querem esses ministérios. Aí, coincidência ou não, hoje a Folha fez um editorial assim, descendo a lenha no Ricardo Salles. A Folha, que por meses esqueceu que o Ricardo Salles existia, hoje está descendo a lenha nele. Por quê? Que querem o ministério dele. O Globo desceu a lenha em outro ministro do Bolsonaro, Ernesto Araújo. E o Globo, nos últimos dias, está criticando o ministro de Minas e Energia, que também é um outro ministério que eles querem. Eles estão descendo a lenha. Nem vou falar do Pazuello da saúde, porque da saúde não precisa nem a mídia bater muito nele. É só ver o número de mortes, a segunda onda da Covid chegando e o governo Bolsonaro fingindo que não vai ter nada. Então a coisa tá ficando feia. Os partidos aliados ao Bolsonaro estão falando, peraí, Bolsonaro, você tá querendo comprar os votos nossos e tudo mais, você tá querendo comprar nosso apoio? Tá. O que entrega alguma coisa, Bolsonaro. A gente precisa de que você entregue pra gente. Ainda mais agora, senhor Jair, que você não tem voto. Você é um fracasso eleitoral. 79 candidatos usaram o nome Bolsonaro na urna. Só um se elegeu, que foi o Carlos. Ele se elegeu com uma votação, 70 mil votos. No Rio de Janeiro, que tem 5 milhões de eleitores, o filho do presidente. Agora eu te pergunto, para quem tá pessimista, tem muita gente pessimista, derrotista na esquerda que tá assim... Você imaginava no dia 1º de janeiro de 2019 que na eleição de 2020 o Carlos Bolsonaro
teria menos de 2% dos votos para vereador. Eu, Thiago, vou falar, eu imaginava que o Carlos Bolsonaro ia ter 1 milhão de votos, que ia ter a maior votação da história, que o partido dele ia eleger uns 15 vereadores só com os votos dele. Eu imaginava que ia ser isso, não imaginava que ia ser um fracasso retumbante, não foi nem sequer o mais votado. E o Bolsonaro fala, o bolsonarismo, não sei o que, tem o gado todo, mas o apoio dele não se reflete em votos. Agora os partidos do Centrão estão indo assim, ó, para abocanhar ministérios e abocanhar mais e mais e mais cargos. O Bolsonaro vai ter que tirar os militares que já estão querendo sair. Inclusive a cúpula dos militares vai adorar se o Bolsonaro der o Ministério da Saúde para o Centrão. Por quê? Porque aí tira um militar, vai adorar também se o Bolsonaro conseguir dar um ministério, algum outro ministério que tem um militar. Porque eles querem dissociar, descolar a imagem dos militares a imagem do Bolsonaro. Quem não quer isso é o próprio Bolsonaro, mas os militares não querem mais. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas lembre-se, a fritura econômica de Jair Bolsonaro está só começando. E ó, as agências de risco, em dezembro, anote, em dezembro, vão colocar o Brasil na categoria junk. O Brasil vai ser um lixo para se investir. Aí eu te pergunto de novo, se você tivesse bilhões para investir, onde você vai investir? Num lugar que é considerado lixo ou você vai investir onde tem estabilidade? Ó, a coisa é simples, a conta é bem simples. E tem uma coisa, eu não sou a favor do mercado financeiro, não sou a favor desse capital econômico, eles é quem derrubaram a Dilma. Eles é quem derrubaram a Dilma, mas tem uma coisa, dá para a esquerda governar e o Brasil crescer mesmo paralelo a esses golpistas. O que não dá é para o Brasil crescer com a extrema-direita. Então eles podem até aceitar a esquerda, porque eles lucravam com a esquerda, mas eles não lucram com a extrema-direita. Então olha só o que está se formando aí, o que está se desenhando. Se eles precisarem em algum momento se aliar a alguém de esquerda, eles não vão pensar 2 vezes, porque contra a extrema-direita vale tudo. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima deles. Falou!